Bom dia, bom dia! Gente, eu já coloquei esse filtro aqui só para avisar para vocês que tá muito frio aqui. Deixa eu até tirar uma pessoinha aqui que tá complicando a vida. Peraí. É aqui. Agora ele já foi mais para lá. É uma pessoinha pet. Eu deixo essa pessoinha pet para lá. Ó, não para. E a gente vai continuar falando sobre o poder da ação. E por que que tá cheio de neve aqui, gente? Porque tá muito frio. Tava 1 grau. 1 grau. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou entrar com esse filtro. Porque é só pra gente poder registrar o congelamento que está aqui em Curitiba. Tá complicado o negócio. Tá difícil. Misericórdia, que frio que tá. Mas mesmo assim, a gente não deixa de fazer aí a live prometida, que é sobre o poder da ação. A gente continua aí, só que agora é a parte 3, né? A gente já falou sobre, deixa eu ver aqui, eu e a Cibele, né? Cibele, não sei se, acho que a Cibele já chegou, já vai entrar. A gente já falou do acorde, já falou do haja, autorresponsabilize, foque. Falta se comunicar, né? Então a gente precisa. Aqui, ó. Então vamos lá. Sibeli já vai entrar, gente. Calma lá. Calma lá. Se ele me deixar aqui, se não congelou tudo, tá ótimo, né? Deixa eu aqui. Ó, o dedo congelou. Ah, vocês já passaram por essa? Incrível, né? Então, daí comunique-se, questione, creia. Sim. Oi! Oi, amiga, tudo Eu bem? falei que tá congelando. Eu falei, eu vou entrar com esse filtro. Com Aham. esse filtro que tá congelando aqui. Tá É, aqui demais de tá bem frio. frio, tá Aqui louco. tá, aqui não tá 1, mas tá 6. Tá 6 graus aqui em Jundiaí. Ui, 6. O negócio tá feio também, gente. Eu sou tá. muito frienta. Qualquer coisinha assim, abaixo de 20 eu já tô de blusa, então. Então, 1 grau, daí eu entrei, mas peraí, deixa eu colocar no normal aqui, deixa eu achar onde é que é o normal. Misericórdia, agora eu não sei pra onde que vem o normal, deve ser esse. Aí, Ai. achei. Pronto. Ô, Lu, eu fiquei um pouco estranho assim aqui, porque essa daqui eu faço a tela diferente, né? Eu olho mais pro computador, aí deu aquele probleminha ali. Aí eu falei, gente, agora eu fiquei bem longe da câmera do celular. Mas tá pra conversar, né? Acho que tá me ouvindo bem, tá normal? Não, acho que o pessoal tá ouvindo bem, vamos lá. Deixa eu ver quem que tá Uhum. aqui já. Elenilda, Ah, Lenilda, ó. bom dia, Rita. Ó, eu acho que a Elenilda tá escutando bem porque ela disse eu também, Cibele. É, então, abaixo de 20 eu tô com blusa. Eu já foi uma blusa, porque, nossa, eu sou frienta demais. Eu fico gelada. O negócio Não, é. eu sou muito friorenta também. Eu E a moro gente em tá no outono. Curitiba. E a gente tá no Eu outono, hein, Lu? Não é inverno, não. O outono já tá assim. não me lembra desse detalhe. Olha, Imagina, ô imagina o inverno. tristeza. Pensa como será o inverno, né? Ah, Uhum. deixa eu até Ah, colocar uma água aqui porque eu esqueci de pegar o chá, né? O chá seria melhor, né? a Elenilda falou que Vamos dá pra pegar. ouvir e ver bem, então tá tudo ok aqui. Tudo certo. Oba! Ai, que bom, que Ai. bom. Lu, agora que eu comecei a melhorar um pouquinho da garganta, desde da nossa live de terça, que deu a crise. Tem hora que vem um pouco ainda, porque o tempo, né, tá assim, mas eu tava, olha, foi bem fortinho o resfriado. Então eu falei, agora já, graças a Deus, já tô bem melhor, assim. Não, e eu tô aqui, né, com tosse, não tosse, mas vamos lá. Não, você foi Qualquer bem, você coisa nem eu tossiu. saio, tosse, né? Eu saio, Pede licença, pede olá, licença. e volto. Que nem eu É, fiz, ó, dava licença, gente, senão, se eu segurar, não tem como, né? Vamos tirar a tosse aí logo. Ah, bem isso, bem isso. Deixa eu uhum. diminuir aqui um pouco essa minha luz, porque estava estourando aqui no meu Ó, rosto. Ah, agora deu se eu certo. soltar o fone, fica na frente, olha só. Que eu não coloco o fone aqui, né? Eu ponho no computador quando a gente. Aí, deixa eu tentar pôr. Pronto, agora eu consegui pôr atrás do celular.
Gente Ai, do céu. ai. Não, gente, é aquele esquema. Você não deixa de fazer, Exato, né? Existem perrengues, existem gambiarras e a gente continua fazendo. exatamente. Porque o que importa é o conteúdo. Porque, olha, É, vou dizer que o conteúdo, esse capítulo 5 aqui, o capítulo 5, né, Sibeli? Que é do sim, poder da ação. Então, deixa eu até exato. mostrar, né? O meu é o Comunhão. vermelhinho. Deixa eu abaixar, pegar o meu aqui que tá na mesa, aqui, ó. O meu laranjinha. Mas é o mesmo livro. Tem, mesmo ali, Só mesmo que isso tem a conteúdo. ver com branding. Foi meio E o sem meu, querer, o mas meu diz deu assim, certo. ó, aqui na capa diz assim, edição limitada. Então também diz assim, O ai, meu tem, deixa eu ver. Tem a 20ª edição, aí conquiste seus sonhos em 6 meses. Mas, não, acho que essa aqui não. O homem já impactou mais de 250 mil pessoas. Não, tem um selinho do tem poder quem age só, isso, mas tem não esse tá escrito, selinho. E mas não daí tem aqui edição. embaixo ele diz aqui, ó, edição limitada. Então, o meu não, o meu tá aqui que conquiste seus sonhos em 6 meses, aqui embaixo, nesse selinho aqui, ó. Então ele, eu Ó, acho que o seu foi esse não limitado. tem. Acho que o normal era esse, o normal, assim, o primeiro que você talvez foi esse laranja, que foi normal, e aí veio essa edição limitada da sua, da cor vermelha, Pode né? ser, hein? Só sei que ele faz diferença de qualquer É, maneira. Bom dia, exatamente. Ale! Que bom que você Bom está aí também. dia. Olha só, gente, o Comunique-se, misericórdia, o Comunique-se tem um monte de atividades. Eu Tem, só digo tem mesmo. isso. Tem Eu só bastante digo mesmo. isso. Tem muita coisa. E Eu ele fiz diz tudo. assim: Ah, eu Dessa vez eu fiz fiz. também, eu Dessa fiz. Deixa eu vez. até. Peraí, deixa eu até mostrar que tá. É que as páginas são diferentes, né? Não, é duas diferenças só. Se você falar o número da sua, eu vou duas pra frente da minha, que a gente Ah, já então. identificou. Fi. Então, aqui tem uma parte que eu fiz, tá aqui embaixo. Nossa, mas é muita coisa. Tem muita coisa Ele que fala de ele. padrão linguístico também, né, Lu? Isto. Então ele diz assim, ó. Ele Uhum. fala que no Comunique-se, a pessoa que, lendo, né, o capítulo, vai aprender uma reprogramação das suas crenças, porque quando a gente vai falando, ele fala, né, anteriormente aqui, a gente acaba descobrindo crenças. Crenças que Exatamente. vão limitar, tem as crenças que são as boas, as positivas, e que a gente deve, Uhum. né, continuar com elas para sempre. Mas tem Uhum. aquelas crenças que fazem a gente, né, puxar o freio de mão, colocar o freio no pé, não sai É, do lugar de jeito nenhum. é. Então, o que que acontece? Cada vez que a gente identifica que tem essas crenças que elas nos limitam, que elas fazem com que a gente fique estagnado mesmo, ele diz aqui que existe uma reprogramação. Só que para Sim. reprogramar, a gente tem que identificar, né? É. Não, exatamente. Como que vai mudar se não conhece, né? Nem sabe que tá errado, na verdade, às vezes, né? A pessoa nem tem noção. E eu anotei também, que nem ele fala assim, que a linguagem é o meio pelo qual exprimimos nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vontades a nós mesmos e às outras pessoas, né? Então, assim, a nós mesmos, que nem você falou, a gente pode ficar paralisado por conta de uma frase, por conta uma coisa que, né, alguém falou, é, que nem fala aqui, eu anotei todas as crenças que ele fala para a gente reprogramar também, né? Fala, ai, eu pensava assim, eu penso assim, né? E agora eu vou pensar de outra forma para olhar para o outro lado. Então, realmente, e a gente tem essas atitudes conforme o que a gente acredita, né, Lu? Então, se a gente acredita, né, que é bom, que vai fazer bem pra gente, a gente vai lá e faz. Se a gente fala, não, isso aqui não é muito bom, então a gente não faz. E às vezes, quando a gente acha que não é muito bom, às vezes nem foi a gente que falou que não era bom. A gente escuta, alguém fala, vê alguma coisa e já deduz que, né, que não é bom, sem nem conhecer a fundo, né? É que nem quando a gente fala assim, né, Lu? Fala assim, nossa, não fica a cara daquela pessoa, você nem conhece a pessoa. Mas você olha pra ela e fala, nossa, não fica a cara dela. Tipo, nossa, que menino metida, né? Quando a gente é adolescente tem muito isso. Nossa, que menino metida, mas você nem conhece. Então você já colocou né, esse pensamento, esse julgamento que você acabou fazendo da pessoa e não dá chance de saber, de conhecer a pessoa mesmo pra ver como que ela é, né?
Exatamente. Quando eu marquei essa frase também que você falou, eu também Aham. marquei essa Ah, frase. é? E eu anotei do ladinho aqui que quando ele diz, né, exprimimos nossas ideias, nossas vontades a nós mesmos e outras pessoas, a gente pode estar contribuindo ou pode estar atrapalhando também o outro. Porque quando É. a gente fala coisas que são muito boas para outra pessoa, a gente está ajudando cada vez mais. Mas quando a gente diz assim, olha só, eu queria fazer uma crítica positiva. Ah, sei. É, construtiva, É, gente. Crítica construtiva. positiva, construtiva, assim, já acabou-se, né? O que significa, né? Que a pessoa ali já vai criticar, mas assim, eu vejo da seguinte maneira, e assim, o que ele falou, eu considero, e eu vejo de uma outra maneira também. Porque quando a gente quer ajudar o outro, a gente não começa falando, olha, eu vou criticar, mas não é assim. Não, Você já não disse é. assim, olha, amiga, eu tô sendo sincera. Eu achei isso, mas olha, dava pra. Eu te dou uma sugestão, acho que dava pra fazer assim, assim, assim. Que tal? Uhum. Então, a gente Exato. não tá só dizendo assim, nossa, tá horrível. O que você fez É não, tipo, não serve. É, não, não não serve isso aí, serve. entendeu? É, a Não gente tá. serve. A gente. Que nem, Uhum. nossa, quando eu comecei em 2020, que eu fiz a minha primeira live. Eu encontrei a minha primeira live, eu baixei a minha primeira live. Então, Aham. quando eu fiz a minha primeira live, eu vi que teve uma pessoa, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim: ah, você podia ter feito de outro jeito, porque assim tá ruim o fundo. Eu olhei, eu fiquei pensando assim, eu tive dois pensamentos na hora. Essa pessoa não tem nada a ver com a minha vida. E Uhum. o segundo pensamento foi: o que eu preciso mudar aqui no fundo? Ou seja, a gente Mas vai para assim, dois extremos, né? é que nem eu falo assim, agora que eu estou estudando branding, eu acabei olhando muito para esse lado. Então, no começo, que nem a gente fala, faz com o que você tem, né? Tipo, realmente para você não ficar paralisado, porque aí a pessoa acaba não fazendo porque ela não tem, um quarto, um escritório, né, todo chique. Então, assim, faça, porque o seu conteúdo vai ajudar muita gente. Então, olha para quem está ajudando, para o conteúdo. Mas assim que puder melhorar, é legal você dar uma olhadinha. Falar, não, dá pra fazer, né? Olha, tem uma parede branca, dá pra fazer nela, em vez de fazer, né, num lugar que tá meio bagunçado. Mas assim, se você não tem, isso daí eu acho que a pessoa, sabe, você sabe que você tá entregando o seu melhor, né, Luiz? Isso é que importa. Você tá entregando o seu melhor conteúdo que você quer ajudar. Então, assim, não é para se paralisar também, né, Lu? Que nem você falou, de falar, a pessoa falar assim. E assim, já teve pessoas que falou para mim também, que, não para mim, né, mas que a pessoa falou, nossa, eu tava numa live, alguém falou que, nossa, azulejo de cozinha, sabe? A pessoa reparando atrás. Então eu falei assim, tem pessoas que ela olha, ela tem esse olhar mais crítico, assim. Só que realmente ela não sabe a vida da outra pessoa, que nem eu vou chegar lá e falar, viu, Exato. viu, tá horrível atrás de você, sabe? Eu não sei a sua realidade, né? Então realmente tem que ver para ajudar, porque o que que ela te ajudou? Ela ajudou só você a prestar atenção, mas e se você não tem como arrumar? Às vezes você até paralisa, né? Se a pessoa não tem como, ela fala, gente, eu não tenho outro ambiente, né? Eu não tenho como sair daqui, então eu não vou fazer mais. Tem pessoas que se paralisam por isso, né? Então você Exatamente. tem que ver bem como que você pode ajudar, né? Exato. Ó, o Albertino chegou aí. Bom dia, Albertino. Ele ainda colocou, ó, meninas, mas isso da pessoa falar e travar a gente é uma coisa complicada. Quando a gente não tem essa visão das crenças limitantes, quando a gente não tem a visão das crenças limitantes, já deixei de fazer as coisas por causa disso. Ah, foi o que eu acabei de Exatamente, falar. né? É. É Eu isso não tinha mesmo. lido, eu não cheguei a ler o comentário dela, eu fui falando porque eu pensei nisso. É Mas porque a gente acaba não fazendo, né? Não fazendo, é. e aí, como é que fica, né? A gente poderia ter feito, poderia ter ajudado outras pessoas e daí acabou não fazendo por causa de uma pessoa que falou. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente pensa, não Uhum, só de nós mesmos, mas também com o que pensa do outro. Então, se é para falar do outro, filtra. Eu falo muito assim, com os meus uhum, alunos eu digo assim, gente, vocês querem falar alguma coisa? Primeiro filtra. Primeira coisa que você tem que fazer é, é, o que eu vou falar vai acrescentar? O que eu vou falar uhum, vai ajudar o outro?
então tudo bem. Então tá liberado, fala. Agora, se o que você vai falar não vai ajudar o outro, só vai piorar a situação, então guarda pra si, joga fora, não precisa, Lu, né? Porque se Até na Bíblia tá escrito isso, né? Pra gente ter palavras boas de incentivo, não, né? Palavras que vai prejudicar o outro, que vai ofender. Então, é bíblico também, né? Então, não é que está escrito só no livro que a gente inventa, até na Bíblia mesmo, né? exatamente, que é, né? Olhe primeiro para si e depois É, você vai olhar para o outro. Não queira tirar a trave da trave do olho do outro se você está com a tua ainda aí, não realmente. Você é? tá enxergando o quê? Tudo errado, tudo torto. É, A exato. Você sua não não. tem a clareza, né? Tem que ter uma clareza. Você precisa ter uma clareza para daí sim você poder querer Uhum, arrumar o que é do outro, né? Na realidade, não é nem exatamente. arrumar, né? É dar sugestão e sugestão que seja uma sugestão muito boa para que a outra Aham. pessoa possa utilizar e voar. Eu acredito que tem que ser sempre dessa maneira. Ô, Lu, aqui do livro, o que eu achei interessante também, eu não cheguei a fazer isso, que ele dá aquelas dicas para você parar de pensar as coisas erradas, de colocar o elastiquinho no braço, né? Aí você Aham. pensou, "Ah, eu não consigo, pá, você solta o elastiquinho." Eu fiquei pensando, falei, gente do céu, deve, né? Imagina aquela pessoa, quando você tem que mudar total, né? Várias, porque a gente tem que mudar várias coisas. O elastiquinho vai até afrouxar, tanto que você puxa ali para corrigir o pensamento, corrigir a forma que está enxergando a situação. Mas é legal porque ele dá essas alternativas. Tem pessoas que usam. Eu não cheguei a fazer dessa forma, mas assim, eu acho que desse jeito acaba sendo até mais efetivo, porque você traz uma memória física daquilo. Você fala, não, dói pensar dói, porque você já pensa assim, doeu para eu puxar o negócio, né? Então você já pensa, Isso. já grava muito, muito mais fácil na memória também, né? Não sei se A você colocou Elinilda falou que elastiquinho. fez. Ah, ela Elinilda disse fez? que fez o treino do elástico. Olha Olha só. lá, tá vendo? Olha só. É legal. Eu Eu não já, cheguei a eu fazer, eu tenho. já, eu já assisti uma live que esqueci agora o nome dela. Mas assim, ela é uma top aí e ela né, faz lançamentos, tudo. E ela disse que nos dias. Olha só, ela já tem. Acho que tem mais de. Agora acho que deve ter mais de 100 mil seguidores no Instagram. Mas ela fala que existem momentos que tá difícil o negócio. E que vem aqueles pensamentos negativos, tem aquelas coisas. Ela não usa o elástico, mas ela usa uma forma que é do pensamento dela, que ela faz o gesto, né? Corta, Aham. corta. Então ela faz só o gesto. Ela diz que tem gente que vê assim, quando ela tá na rua, alguma coisa Ela faz assim, assim. e que ela faz assim, a pessoa pode não entender nada, mas para ela faz toda a diferença. Uhum. Sim. Porque ela teve aquela mudança do pensamento e que ela Uhum. precisava naquele momento. Uhum. É, porque é isso que é importante, né? De você Verdade? identificar o pensamento e não, assim, não viver, não ter ações por conta desse pensamento, né? Ai, meu fone tá querendo aparecer. Isso. Ó, o Naldo falou ali, o bate-canal no está ativo hoje não tá, Não. Naldo, hoje não tá, mas depois a gente passa daqui, a gente pega essa live bonitinha, coloca lá no Aham. bate-canal. Mas assim, internet, gente, internet não é sempre, né? Tava bem lento aqui. Ontem tava complicado. Não sei se o tempo, né, também afeta o vento que tem, né? Porque tá ventando muito aqui por causa do frio. E eu acho que de repente afeta. Ontem eu fiquei sem internet uma boa parte do dia. Falei, meu Deus, tô precisando fazer as coisas e não consigo, não tinha internet. Mas tudo bem, vamos, não adianta ficar nervosa, né? Não sou eu que mudo isso, Não. não tem Mas como eu aí que mudar nada, tá. então. Aí vamos para organização e produtividade. Quando não tem internet, você tem outras atividades que você pode fazer sem. Sim, eu já comecei a ler o livro próximo, que depois a gente fala pro pessoal aqui, ó. Já comecei a engatilhar o Ah, próximo já. já tá. Olha, mas essa mulher tá muito rápida, misericórdia. Eu Ó. tenho que comprar ele ainda. Eu tenho que Então, comprar. ai, você Eu falou vou pra mim, comprar. eu achei que você já tinha, tava com ele, Lu. Mas é É que é horrível. rapidinho. É Ah, tá. rapidinho. Amazon é Aham. aquele rapidinho, né? A gente clicou ali, tipo, 2 dias depois já chegou. Eu tava confirmando com você, falei, deixa eu ver, né, qual que a gente vai fazer. Daí você falou, falei, bom, acho que ela já conseguiu o livro, né? Pensei, é ele. Ah, mas é Ai, super rapidinho rápido. Isso chega. daí não Falei, tem problema nenhum. Aí aham. ele fala também que um detalhe que ele fala
O meu está na página 153. Quanto mais Tá. emocionalmente intensos e repetidos forem os novos padrões e estilos, mais rápido e profundamente serão instaladas as novas crenças. Tá, o meu tá na Então, 155. Achei. é, Achei. o teu tá, tá um pouquinho mais para frente, 155. né? Aham. Tá Então, estilo ele diz linguístico, assim, né? quando isso no estilo linguístico, quando a gente associa essa mudança de crença com uma Uhum. emoção intensa, isso Uhum. marca muito mais. E isso é muito. Ah, não estou com o livro aqui. Não estou com o livro aqui, eu já guardei. Mas assim, o que é do cérebro, né? Como que o Uhum. cérebro reage. Então, ali ele fala das conexões neurais. E ele fala assim que Uhum. quando você tem emoções que são associadas, as conexões neurais, que não são só as sinapses, né? Existem outras também. E não existem só neurônios, né? A gente tem outras células também que estão no cérebro e que fazem essas conexões neurais, elas se tornam muito mais, como ele falou aqui, muito mais intensas. Porque não Uhum. é só a parte linguística, mas tem Não. também a parte emocional. Então, quer dizer que você está reforçando essa nova crença, está Uhum. reforçando essa coisa que é positiva e que você viu que vale a pena. E Uhum. aí a gente tem que cuidar com o outro lado também, né? Exato. Então, Porque, eu vou. Tem até a ver com o módulo de brand que eu tô gravando ali. Eu tava opa, fazendo. então já fala. Então já Tem fala. tudo a ver com a marca, você ter atributos emocionais e racionais, né, a sua marca. Então tem a ver com isso, você passar emoção, você fica gravado, tanto negativo quanto positivo, né? Quando as marcas dão aqueles deslize, né, que ela se posicionou de uma forma que não foi muito boa, tem o reflexo. Você já vê, você acaba vendo, por exemplo, o exemplo também do Magazine Luiza agora, estamos falando de branding, caiu muito a venda deles por conta de posicionamento, porque foi um posicionamento que realmente ia repercutir, ia dar polêmica que eles fizeram. Mas assim, então tem a ver com a marca, tem a ver com o sentimento que ela passou, né? Ah, a pessoa gostou ou não gostou, né? Me identifiquei ou não. Então, isso tem a ver com a crença também. Você vê tudo que gera emoção, né, Lu? Gerou emoção na gente, a gente memoriza muito mais fácil, né? Acaba não Ai, esquecendo mais. muito, muito. Quer ver? É algo que ficou para sempre, né? Ayrton Senna. É, nossa, Ayrton Senna, pelo menos né, na minha época, na minha época, a gente já fala assim. porque que faz tempo, né, gente? Faz tempo, né? De Ayrton Senna, aquela música de sempre quando ele ganhava ali, daí tinha né, ó, tá, e Uhum. daí aquilo ali remete, né, a Ayrton Senna. Não, na Então, hora você escuta. na hora, na hora. Uma outra música também que remete a ele, eu já não sei se é tão forte assim, Do mas Amigos da lá? É, Canção da América. é Canção da América, isso mesmo. Canção da América, Também. do Milton É, Nascimento, Milton Nascimento que é também. amigo que é coisa para se guardar, né? Então, essas duas, você Uhum, escuta, você já remete. Se você viveu, né? Se você viveu aquela uhum. época, remete. Porque foi emoção mesmo, né? É. Foram aqueles momentos tensos. Eu era aquela pessoa que eu assistia a Fórmula 1 diretão. Também, Mas também. eu. E Eu depois, adorava. depois Hoje, se me simplesmente pergun- para mim acabou. Hoje, se perguntar, eu sei um pouco, às vezes, por causa do marido que ele assiste, mas eu mesmo ter aquela vontade de acompanhar, não tive mais. Não, não teve, né? Depois dele, assim. Quem conhece, quem acompanha hoje, ou são pessoas que são muito fiéis ao esporte mesmo ali, né? Ou são pessoas que às vezes não viu essa época, então ela não tem essa comparação, né? De que era o Ayrton Senna e o que não é o Ayrton Senna, né? Não ter ele correndo mais depois. Não, Então aí porque as pessoas assim, acabam ficando. ele foi uma pessoa incrível, Uhum, totalmente verdadeira, né? Tudo que eu acompanhei dele, uma pessoa totalmente verdadeira, que ele era com a equipe, uhum, ele trabalhava com a equipe e ele corria com aquele tipo de carro que não tinha tanta tecnologia, com aquele tipo de carro, e para ele não podia ser sol, chuva, podia ser o que fosse. O cara era muito bom. Ele era uhum. muito bom. É, E não. aí, né, aí ficou muito fácil, né, depois lá para o Schumacher para ele conseguir vencer um monte de cara. Cadê?
Não tinha mais, não tinha mais ali Não tinha alguém que desafio fosse ali, tão né? bom quanto, né? Não tinha mais Uhum. desafio. Agora, na época do Ayrton Senna, tinha uns caras muito bons. Agora eu já não sei, né, como é que tá. Agora eu não posso nem falar porque não tenho nem Hoje, ideia. hoje o melhor dali o britânico, né, o Hamilton, né, se não me engano, ele tem toda, ele assiste tudo do Ayrton Senna e ele é fã do Ayrton Senna. Então, assim, ele é uma outra geração, mas ele acompanhou, ele pegou tudo que o Senna fez ali, né, porque o Senna era muito bom na chuva, então é uma coisa que ele também, Oxi! também Não, quis estudar choveu, ali. a gente já sabia. Ayrton É, Senna. Porque não ele tinha não, pra ele trás. tinha segurança do que ele fazia. Não é que ele era louco, ele tinha segurança do que ele fazia. E ele tinha Uhum, experiência. é. Né? Então, Então, eu hoje imagino ele que as é. crianças ali do cara positivíssimas. Com certeza, com certeza. Não, mas é, a maioria dos atletas tem isso, né? Tem essa superação. De você tá ruim hoje, tá difícil hoje, mas eles buscam mesmo isso de se superar, de pegar, que nem fala, os pontos fracos. Ah, eu sou ruim nisso e vou praticar isso para ficar melhor. Então tem muito isso no esporte, né? Tipo, "Ah, isso aqui eu já sou bom, vamos treinar também. Porque se você para, você não fica tão bom. Mas treinar o que não tá indo muito certo, né? O que não é muito bom. É muito Nossa, perfil de isso é atleta. perfeito, né? Esse perfil a gente tem que pegar pra gente também, né? Tem, Porque assim, se sem a gente está dúvida. no marketing digital, existem muitas coisas. Não é assim, de uma hora para outra, já aprendi. Não, não é assim. É muito Não. treino, é muita coisa que a gente vai e vai errar. E vai Perrengues. fazer. Nossa, tem perrengue. Gente, tem um monte de coisa que acontece e que fica pelos bastidores. E que muitas vezes a Uhum. gente acaba não mostrando. E devia mostrar, né? E devia mostrar Exatamente, para dizer assim: olha só, eu superei. Porque, assim, exatamente. são formas da gente falar pra gente mesmo que a gente conseguiu superar. Uhum. É, fica registrado pra gente mesmo isso aí, né? Fala, não, eu consegui, que nem na live que a gente fez terça, você falou, não, como professora você conseguiu aprender tudo, por que que no seu negócio você não fazia, né? Tipo, não ia arriscar. Então, ficou pra você, você marcou, né, o fato de aprender lá em 3 dias para estar no online para dar aula, e falou, gente, olha, eu consegui, então, né, você tirou aquela barreira, aquele pensamento de, ai, meu Deus, que difícil, ai, não vai dar certo, aquela monte de coisa que a gente pensa, né? Então é bem, bem legal pra gente mesmo, né? A gente mostra para as pessoas para motivar e motiva a gente. Colocar no potinho ali, né, Lu? No, no potinho e E, pronto. Ah, eu consegui, tá vendo? Não é? claro, Eu tudo que sou capaz de fazer. todas as vitórias que a gente tem, a gente precisa colocar, mesmo que sejam aquelas pequenininhas, não interessa o tamanho, foi vitória. Não interessa o Exatamente. tamanho, foi vitória. A Lenilda colocou aqui, ó. Mas não tem como ser vencedor se não trabalhar essas crenças. E em todas as profissões e as áreas da vida. Verdade, verdade. A gente precisa realmente trabalhar, fazer com que elas se transformem em coisas muito boas, né? Identificar o que não tá Uhum. legal, identificar o que. Se a gente reclama demais, já é um indício, né? Já é um Uhum. indício. A gente reclama, quer dizer que a gente não está olhando o lado positivo. A gente só está olhando o lado negativo. E a gente É. precisa treinar o nosso olhar. Aqui em casa, eu tenho assim uma mania. E já faz algum tempinho que eu tenho essa mania de. Aconteceu alguma coisa ruim, eu digo assim, mas pelo menos eu vejo o lado bom, mas nem que seja Aham. uma coisinha de nada. Mas assim, pelo menos, por exemplo, foi essa semana, quebrei um potinho, amo esses potes, sabe esses potinhos que são de vidro? Eu gosto dos potinhos de vidro, que daí tem a tampa que é de plástico, Uhum. mas eu gosto desses potinhos e eu tenho tamanhos diferentes. E quebrei, né? Aí caiu no chão, mas foi assim, sabe aquele. Se fosse para gravar, ia ficar bonito, sabe? Um Reels, assim, ia ficar muito lindo. Porque Fazendo em ele câmera caiu lenta? isso em câmera lenta, porque ele foi se espalhando, assim, pela sala, pela coisa, mas foi por tudo. Eu olhei aquilo e eu pensei, pelo menos a Esther não estava aqui e ela não vai se machucar. Uhum. Então, comecei a juntar tudo e falei assim: olha que maravilha, eu já tinha que varrer mesmo, então vamos Aham. varrer, aproveitar, vamos varrer, vamos Em vez, passar é, pano, vamos fazer a limpeza aqui. em vez Então, o de que ficar que brava com aquilo, né? é? Dizer assim, droga, que não.
Eu falei assim, pelo menos a Esther não tá aqui, ela não vai se machucar. Eu já faço aqui limpeza, vão limpar, vão varrer, já tinha que varrer mesmo, então vão varrer melhor agora, vão passar o pano e tá tudo Aham. bem, É. né? Não, É, fica mais leve, né, Lu? Fica mais leve a gente ver as situações dessa forma, assim. Não é fácil, tem coisas que, por exemplo, isso aí de quebrar é uma coisa mais leve, mas quando acontece coisas mais graves, às vezes você fica mais baqueado, né? Você sente mais. Só que sempre buscar ter esses pensamentos, né? Sempre buscar o lado positivo de tudo, né? Mesmo sendo uma situação um pouco mais grave, mais difícil, mas sempre tem um lado positivo, né? E que nem a gente fala, e Deus está sempre cuidando da gente, né? Então, é confiar, né? sim. Ó, Confiar eu tenho um também. outro exemplo, deixa eu te contar, tem um outro exemplo. Foi o ano retrasado, que eu tinha muitas aulas, né, ainda no ano retrasado, e o meu pai ia buscar a Esther, porque daí eu ficava de tarde também, e o meu pai ia buscar a Esther. E ele foi buscar a Esther e de um motoqueiro, assim, motoqueiro, sabe aquele tipo de motoqueiro que, gente, meu marido é motoqueiro, então eu não tô falando nada de Falando. mal, tá? Uhum. Mas existem motoqueiros que não têm todo o cuidado. Meu marido tem um cuidado extremo com ele e com os outros. Mas tem motoqueiros que não são assim. E aquele, ele veio sem estar com o farol aceso que precisa, né? O motoqueiro, isso é obrigatório. E Uhum. uma velocidade assim imensa. E o meu pai não viu. E o meu pai entrou. Mas assim, o motoqueiro bateu no carro, estragou o carro do meu pai, voou por cima o cara e foi parar lá do outro lado. Né? Pela Uhum. velocidade que ele estava, sendo que era uma via que ele deveria estar no máximo 40. Ele estava pelo menos 80. Mas ok. Como meu pai não viu e passou, né? Era uma preferencial, o motoqueiro levou a boa. E meu pai teve que pagar tudo. Mas o motoqueiro estava, né? Tinha lá Errado. todos os seus erros. Ok. Aí meu pai tava super chateado e tal, assim. Ele veio, mas que droga que eu não vi. E falei, pai, pelo menos o cara, ele tá vivo. Porque É. se ele tivesse morto, Morri. É. se ele tivesse morto, ia ser muito pior. Então, pelo menos, e agora, o que, que vai acontecer? E daí a gente foi descobrindo outras coisas. A moto dele não estava legalizada, ele perdeu a moto, nananana. Falei, olha só. Então, aconteceram aí algumas coisas que ele, pelo menos, não vai mais causar outros acidentes, pelo menos não com essa moto. Porque a moto ela foi Uhum. recolhida e ele não poderia mais utilizar, porque estava totalmente fora, né? De Todo todo, irregular. toda irregular, a partir dos documentos, né? Documento, tudo, estava tudo irregular. Então, Uhum. menos um para poder ficar aí, né, causando aí acidentes. E eu falei, pai, ele tá vivo. É, Então, pelo menos vamos é lá. isso E é vamos importante. agradecer, que daí já tem a gratidão aqui, né? E vamos Exatamente. agradecer que o pai pode pagar. O pai pode É. pagar, o pai Foi pode só a pagar o parte financeira, né? conserto, e foi, e ok. Uhum. Então, é desse jeito. Exatamente. Aqui ele fala, né, Lu, que nem está falando da gratidão, o indivíduo grato é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recuperando mais depressa das doenças físicas. Então, olha o que que a gratidão faz também, né? Tipo, a gente pensa que gratidão é só. Não, pensa que é uma coisinha leve, né? Ah, não, eu estou agradecendo, mas Deus sabe que eu estou agradecendo. Não, não é dessa forma. É você ter isso intenso, né? E você olha só o reflexo que dá. Então, por isso, né, o fato de vocês verem dessa forma acaba ajudando, você torna mais leve, e até referente à doença, gente. Que nem fala que até doença física. Tem doença física que vem porque a gente é ingrato, né? Nas situações assim. Tá sempre às vezes a ganância, querendo mais, você já tem tanta coisa boa, não olha, né, pro que tem. E aí, aí se acha a pessoa mais infeliz do mundo porque às vezes não tem um carro, sei lá, de tal marca, porque não mora em tal lugar. Eu já tive isso, sabe, Lu, assim, de perceber que o problema era a ingratidão mesmo, sabe? Que eu falava, caramba, que nem eu falei, eu moro no fundo da minha mãe. Eu tive uma casa própria, a gente teve que vender. Então eu tive aquela sensação de, ó, compramos uma casa, né? Moro na minha casa. Depois a gente passou uma parte financeira difícil, foi em 2013 já, isso, e aí teve que vender. Então aí eu perdi tudo, né? Então assim, aí você fica, poxa, eu queria uma casa. Aí, como se eu não moro na rua, entendeu? Eu tenho uma casa, eu moro numa casa, eu não tô nesse frio, eu tô dentro de uma casa. E aí a gente fica daquele jeito desanimada, sabe?
nossa, ai, ai, eu podia, se eu já tivesse uma casa, assim, não sei o quê, então, sabe? E isso é ingratidão, porque eu não tô olhando pro que Deus tá fazendo agora, né? E eu comecei a ficar doente mesmo, porque as minhas crises de ansiedade veio depois disso. Então, afetou muito a saúde, entendeu? Até eu conseguir entender que eu tenho que ser grato por tudo, que, né? Se eu tenho uma casa, eu não tenho, se eu tô morando, né, no fundo da minha mãe, então é muito sério mesmo isso, eu senti na pele essa parte, assim. Eu acho que muitas pessoas sentem, porque às vezes, né, como eu falei, às vezes é uma casa, às vezes é uma viagem, às vezes é um carro, né, que a pessoa fica ali, que você acaba idolatrando aquilo. E aí, né, eu, tipo, Deus tá falando, tô te dando tantas coisas. É, que nem o povo do Egito, o seu maná tá caindo todo dia, você quer voltar pro Egito, entendeu? Tipo, não tem, assim, não tem sentido, né, olhando pra essas coisas. E faz muita diferença quando a gente identifica isso. Nossa, para mim mudou, assim, mudou saúde mesmo. Saúde, comunhão com Deus, muda tudo, né? Muda Muda, sim. bastante. Ó, a Elenilda falou assim, ó, a gente tem que aprender a ver o lado bom de tudo e buscar aprendizado com a situação. Concordo, É. concordo. Aprendizado para que a gente possa ter, porque é uma experiência que a gente passa. Então a gente passou por Uhum, aquela experiência ali e se a gente consegue trabalhar nossa mente para ver esse lado bom, uhum, significa que a próxima coisa que acontecer a gente vai conseguir fazer isso também, porque a gente já é. está treinando. E aqui ele também fala, né, da gratidão, que ele diz assim, né, não é simplesmente dizer assim, ah, alguma coisa, alguém fez alguma coisa para você, você diz, ah, muito obrigado. Não é essa gratidão. Não. É aquela gratidão consciente. Você tem que ter consciência do que está acontecendo, consciência da situação, para que você possa ser grato de verdade. Uhum, Porque aí existe uma abundância. E é a abundância da consciência, é a abundância da gratidão e a abundância do sentimento. Então, isso. quando a gente consegue fazer com que essa gratidão ela exista, não é só da boca para fora, não é isso. Uhum. Não, Né? O não é. que ele fala isso, né? Não é só falar, não é Uhum, só falar, é sentimento. É esse exatamente. sentimento de gratidão que faz com que a gente consiga fazer essa mudança, porque ele fala aqui da mudança do comunique-se, né? Você precisa Uhum, falar, você precisa emitir, porque até mesmo nos níveis de aprendizagem, a gente consegue perceber que quanto mais interagimos, mais fácil a gente consegue aprender também. Então, uhum, para o nosso cérebro, para que ele consiga aprender coisas que são melhores, coisas positivas, a gente também precisa falar. Existe, né, um exercício, eu não vi aqui nesse livro, mas existe um exercício que ele é assim, que você olha no espelho e que você vai dizer assim, e aí? Quais são as coisas boas que eu vou fazer hoje? E daí já começa a planejar as coisas, olha, acordou, olhou para o espelho e disse, e aí, Luciana, o que você vai fazer de bom hoje? Então aham, parece que é tão louco, né? Mas não é. É que o que a gente precisa? A gente precisa primeiro ter a percepção da nossa uhum, presença e depois da nossa presença a gente precisa ter a consciência de que nós vamos fazer coisas muito boas e que uhum, existem 24 horas para isso. é. Então, eu não posso me limitar, né? Não posso ficar pensando assim, poxa, vou ter que escrever um artigo. Assim, Ah, de ah, se a novo, tipo pessoa assim, não de novo gosta, vou ter que né? fazer Se a isso. pessoa não É. gosta, né? Poxa, vou ter que escrever um artigo. Ai, que coisa, não tenho nem ideia do que eu vou fazer. Não é isso, né? É não se limitar a isso, mas Uhum, entender que existe um tempo e esse tempo eu posso utilizar da melhor maneira que eu quiser, se eu quiser. uhum. Ele tem uma tabela aqui no livro, né, do estilo linguístico de gratidão. Por exemplo, quando a pessoa é grata, ela é feliz, é o estilo de não gratidão infeliz, né, otimista, daí pessimista, né, doador, retentor, dócil, ócio. Então, assim, ele faz essa comparação. É legal, às vezes, por exemplo, a gente analisar o nosso jeito, né? Às vezes, que nem você falou, murmurador, né? Você coloca lá murmurador e coloca né, o que seria bom você fazer. Você vai memorizando. Que essas são palavras que até ele não colocou aqui. E ele colocou aqui, ó, retribui, toma, né? Que o retribui é que gratidão você retribui, e quem não tem isso, ela toma as coisas. Então tem a ver, a gente mostra esse comportamento, né?
Você vê, não é só sentimento. A pessoa, quando ela tem a gratidão mesmo, né, que como o estilo dela, o estilo de vida dela, o comportamento dela é outro. Ela não vai fazer essas coisas, né, acusar, não vai ser hostil com ninguém, não vai maltratar ninguém. Isso nunca vai vir dela, porque ela não tem isso como estilo de vida, né, como pessoa mesmo. Então, ela reflete em tudo, né? Não só na palavra em si, mas na atitude e tudo mais. Nossa, nós seres humanos, a gente precisa, né? Todo mundo precisa ser mais grato. Seria tão diferente, né, as situações. Hoje em dia a gente vê coisas que você fala, nossa, gente, por pouca coisa, alguém discutiu com o outro, virou a cara para o outro, às vezes por pouca coisa, né? Por coisa que nem é importante. Exatamente. Aqui ele ainda coloca, tem uns padrões que eu achei. Olha, eu acredito que eles fazem toda a diferença. Porque diz aqui, ó, o meu tá na página 157, o teu deve estar na página 159. 39. Aham, São duas páginas, né, de diferença. E daí aham, ele diz assim, né, o que impede de ser uma pessoa completamente grata? O sentimento de inferioridade. Vamos lá. Quem está assistindo aí, quem está escutando, já vai uhum, pensando, ó, o que que impede? uhum, Sentimento de inferioridade, autossuficiência e arrogância, narcisismo e autoimagem distorcida, mágoas e ressentimentos intensos, ou, né, ali, como se colocar de vítima, né? uhum. Inveja e comparação e dificuldade de mostrar os sentimentos. É. Nossa! São, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, são 6, 6 itens, né? 6. Isso. 6 itens que ele coloca aqui, dizendo Uhum, que a pessoa, ela pode estar ali tendo impedimento, né, de entender de uma forma muito mais plena a gratidão, nesses uhum. 6 itens. Então, daí ele Exatamente. até diz aqui, né, coloque de 0 a 10 Isso. onde você está em cada um desses itens. Porque tem alguns que às vezes você tem mais forte, né, Lu? Tipo, você coloca ali e, por exemplo, sentimentos de inferioridade extrema. Muitas pessoas têm isso. Eu também, o meu era muito forte, sabe? Assim, então você tem que analisar na sua vida. É uma análise mesmo, né? Um autoconhecimento aqui que é muito, muito interessante, porque a gente só muda, que nem a gente estava falando, quando identifica, né? Então ele já dá esses padrões aqui. Ó, inveja e comparação, muitas vezes também você vai lá, dificuldade de mostrar sentimentos, né? Então, se for olhar aqui, a gente tem que dar um balanço aí, tem que fazer a roda da vida de novo, Lu. Só com esses itens aqui para ver a nota aqui dali. Eu até pensei na roda da vida, para ver Verdade. Não, ali. a roda da vida dá para fazer muita coisa. Dá para fazer É. muita coisa. A gente consegue, porque daí consegue visualizar bem. É que nem aquele Uhum, zoom out que eu falo, né? Que a gente é. consegue dar olhar de fora. É muito bom, é Aham, muito bom. Eu marquei aqui no meu, que assim, o maior aqui, né? É a dificuldade que eu tenho, é a dificuldade de mostrar os sentimentos. Eu tenho essa uhum. dificuldade mesmo, mas vem. E eu já sei até da onde que é, né? Isso daí eu já. Sabe aqueles esquemas de terapia? Então eu já fiz terapia. Gente, terapia é ótimo. Terapia é ótimo, faz bem para todo mundo. Uhum, Então, isso vem do que da minha própria infância. Porque o que que acontece? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles sempre diziam assim que era o suficiente, eu fazia o suficiente. Então, eu nunca estava ali o 100%, né? Que eu nunca ia chegar no 100%, que eu fazia o suficiente e eles não demonstravam. A aham, demonstração de amor era dar alguma coisa, ah, tá. entendeu? Era sempre uma recompensa, mas não era assim, um abraço, um beijo, um eu te amo. Nossa, e falar eu te amo para mim era muito complicado. Foi assim, foram anos para eu conseguir falar. Era Sim. muito difícil, porque eu não tinha esse costume, eu não escutava. Então, como eu não escutava, eu também não falava. Então, essa dificuldade de mostrar os sentimentos aqui era. E assim, chorar, por exemplo. Eu fui me dar ao. me deixar me emocionar com as coisas também muito tempo depois. Porque eu tinha que ser aquela pessoa perfeita. Sabe? Aquela pessoa, não, aconteceu alguma coisa. Não, né? Sem Uhum, demonstrar nada. Então,
Foi complicado. Gente, e quanta coisa que acontece na nossa infância, né, que acaba É, afetando a gente. Mas existe o lado positivo. A gente consegue mudar. exatamente. É, A gente exatamente. identifica e a gente consegue mudar. A Elinda colocou aqui que um outro exercício ótimo é escrever as coisas que você é grato todos os dias, no mínimo 3 por dia. Olha que É 10. fazer um diário de gratidão, é legal, né? Eu já vi muito Aham, isso para fazer. perfeito, perfeito. Ah, eu vi a Rani chegando aí. Bem-vinda, Uhum. Rani. Missões do Bem também. Jaque Lopes Ferreira, 84. Também sejam aí todos muito bem-vindos. Porque Missões do Lu, que Bem, não nem sei se é ela, se é ele, né? Então, no meu caso, nesse daqui, eu tive até um empate, né? Um dos dois mais altos. Foi o sentimento de inferioridade extrema que eu tinha, porque eu tive muito, muito bullying quando eu era adolescente, essas coisas, e isso foi me retraindo muito. Eu me achava, sempre me achei inferior aos outros, sabe? Assim, a minha mãe falava muito, não, se todo mundo consegue, você também consegue. Então, minha mãe sempre me motivou nisso, mas eu tinha muito isso dentro, né? E um outro que eu tive também foi de mágoa e ressentimento intenso, que eu não cresci na igreja. Então já eu fui com 20 anos que eu fui para conhecer, né, e começar a frequentar uma igreja e começar a buscar mais a Deus. Então eu era aquela pessoa assim, a pessoa pisou na bola comigo uma vez, eu já não queria saber dela. Ah, não, ela falou que ia fazer, não sei o quê, pisou na bola assim, eu virava a cara, sabe? Então eu não tinha, eu não sabia perdoar mesmo, e era muito, muito forte isso. E isso aí já tem um pouco a ver até com criação, porque a família da minha mãe, ela é mais assim, entendeu? Ela é mais, a pessoa falou que ia fazer, então tem que cumprir palavra, muito, né? É muito crítico nesse sentido. Então isso veio mesmo. E aí depois que eu fui para a igreja, que eu comecei a falar, gente, aí você começa a ver, né? Fala, eu erro com todo mundo também. Então, como que eu sou a que aponto o dedo que você errou? Então, aí você vai mudando, né? Por isso que você falou, ainda bem que, graças a Deus, a gente consegue mudar. Só que são coisas que às vezes a pessoa não enxerga, né? Por exemplo, ela acha que ela tá no direito de estar magoada com o outro. Só que tá fazendo tão mal pra ela, sabe? Ela tá ficando doente, ela tá fazendo mal pra ela. A pessoa tá lá vivendo a vida dela lá, normal, né? Dependendo, às vezes ela nem sabe que você tá chateada com ela, por exemplo. E você tá lá se remoendo porque a pessoa fez, né? Então, nossa, eu era muito. Depois eu falei, gente, que coisa, cada coisa besta. Tipo, que às vezes eu pensava, eu falava, nossa, a pessoa, né? E aí eu mudei muito isso daí. Então, são os dois que eu vi que me afetou muito na minha forma de agir, de pensar mesmo, né? Que a gente aham. deixa às vezes, perde uma oportunidade porque tem esses pensamentos, assim, né? Que Não, não total ajudam. verdade, né? E como influencia, né? A nossa infância, Uhum, ela influencia demais. E daí ele vem falando aqui, né? Não, vamos falar rapidamente aqui dessa parte, né? Senão a gente vai se ater muito, né? Aqui e não vai para frente. uhum, Ele diz aqui, né? Para escrever, né? Grato pelo que tem, grato pelo que não tem, grato pelo que você é e faz, grato pelo que você ainda não é e ainda não uhum, faz. Grato pelas coisas simples do dia, grato pelas grandes conquistas, grato pelas dores e pelas perdas do passado que fizeram de você uma pessoa melhor. E daí ele vai colocando, né? Escreva o nome de 3 pessoas que uhum, você é grato e que elas fizeram por você. Então é exercer realmente ali essa gratidão por completo. E uhum, essa é a, porque ele diz aqui, né, nesse capítulo aqui, que é o comunique-se, né? Então, uhum. essa daqui é a parte verbal, mas também tem a parte não verbal, né? Exatamente. Que é Que isso que a é gente, as atitudes, né? A isso, imagem ali que a gente passa para a a pessoa. nossa postura, né? Como Uhum, que. E daí eu acho que vem. Eu não conheço nada, tá? Não conheço nada do que eu sei que existe, que é o corpo fala, né? O corpo explica? O uhum, corpo fala, alguma coisa assim. Que eu já vi alguma coisinha, mas assim, eu nunca estudei profundamente nada disso. uhum. Mas que mostra das nossas atitudes, as nossas próprias atitudes, a nossa própria postura, sem falar nada. Já conta tudo. Não, Como é incrível, exatamente. né? Exatamente, a gente fica cabisbaixo, né? Fica assim curvado, ou então a gente está ereto, a gente já está mais confiante, né? Olhando para cima, que nem fala o exercício aqui, para ajudar. Isso é para você para ver, né? Que a nossa postura já transmite mensagem para o cérebro, né? Que nem estava falando ali. Se eu fico assim, meu cérebro fala, nossa, olha, tá cansada, tá batida, né? Olha, não consegue nem ficar com a coluna reta, por exemplo, né? Agora, se a gente já tá, muda totalmente assim a nossa postura, a gente muda a forma de enxergar o mundo, né? Aqui eu enxergo de um jeito, aqui eu já tô enxergando de outro jeito, né?
Então muda totalmente a comunicação com o cérebro mesmo, né, Lu, que tá escrito aqui. Não entendo nada de neurociência também, estou falando assim de uma forma simples, mas é isso que ele fala muito aqui no livro, né? Mas tem sim, tem toda essa ligação com a parte da neurociência e neuroaprendizagem. Tem tudo a ver. Porque assim, eu sou apaixonada, né, por isso. A neuroaprendizagem, assim, eu ainda vou fazer uma pós ou vou fazer um doutorado em relação a isso, porque gosto demais. E daí ele fala aqui do para que você se sinta poderosa, né? Para você colocar aqui a posição da Mulher Maravilha. Mulher Eu Maravilha. achei muito legal isso aqui. Muito Fica lá. legal, né? Aqui, ombros abertos, cabeça apontando para o horizonte, né? Tem essa Vai posição lá. aqui da, como é que é mesmo? Mãos fechadas na cintura, pernas entreabertas. E daí Uhum. fica, por quanto tempo ele colocou aqui? Ai, agora já não era. Aqui, Peraí. 2 minutos. Dói. Se fica Eu já vi dois gente. minutos nessa posição. Ô, Lu, eu já vi pessoas que dão palestra, que vai ensinar as pessoas a ser palestrante, falar para ficar uns 10 minutos desse jeito. Você imagina, 10 minutos ali, né? Mas e fica, para ficar ali que antes de entrar numa palestra, né, esses palestrantes fazem isso, que é para eles terem confiança e se sentirem assim para poder passar, né, passar essa emoção para as pessoas que estão assistindo ali. Eu já vi gente falar que Isso. fica lá uns 10 minutos ali, lá sozinho lá e fazendo, né, e pensando. Porque é E eu acho que deve líder estar de poder, né? De poder. Daí é, tem o padrão que é da vitória, da tem o Vitória. padrão que é da felicidade. E assim, Uhum, e são comunicações são gestos, né? Na realidade, são gestos, que é a comunicação uhum, do corpo mesmo. Por isso que eu falei, né? Que existe, né? Tem uhum, tem outro, né? Tem o padrão da alegria e entusiasmo também. E da uhum, paz. E daí ele fala aqui que cada uma dessas comunicações que a gente tem, que é não verbal, ela faz diferença para a gente primeiro, uhum. e aí ela vai fazer diferença para o outro, aquele que está assistindo, aquele que está vendo, aquele que está. Às vezes nem só escutando, né? Às vezes a pessoa não Uhum. precisa escutar, mas ela precisa olhar para você. E ela já É. consegue entender um recado. Então você já consegue mandar um recado para ela, mesmo que você não fale nada. Então, por exemplo, se você tem uma foto, né? Então, fotos, os posts que a gente faz, dependendo de como que nós estamos, a gente consegue passar uma mensagem, Uhum. né? Só de olhar, né? Você não precisa nem escrever. Às vezes você colocou a foto ali só e a pessoa já sabe se você tá feliz, tá contente, se você, né, tá com alguma dificuldade, como que já consegue enxergar, né? Não sabe detalhes, né, da situação no caso, mas você consegue enxergar, né, as coisas assim. E aqui ele fala, né, de como praticar os padrões, que é a necessidade, que daí a gente vê se você precisa aquela de poder, a de vitória. Tem uma de paz aqui que eu achei interessante pra caramba também. Falei, nossa, essa aqui acho que eu tenho que fazer todo dia. Tipo assim, pra gente relaxar, pra buscar, assim, né? Uhum. Tem, tem de amor, então é pra ver a necessidade que você precisa, né, no que você vai praticar depois. A intensidade daquilo e a repetição, né? Que às vezes, por exemplo, às vezes você vai ter um evento à noite. Começa já de manhã, trabalhando o seu corpo, trabalhando o seu cérebro ali, né? Pra de noite você já chegar lá e já, nossa, já tá naquele gás todo, né? É muito legal. E que vai fazer diferença, né? Vai fazer É. diferença pra gente. E Uhum, daí a gente vai para o outro capítulo que é o questione. E aqui eu peguei uma frase que para mim é a frase que faz a diferença em tudo aqui. Aliás, tem duas frases, né? Uma está na uhum, página 209, que ele diz assim, que não é dele, né? Mas que ele pegou do Richard Bandler, acho que é assim. Por uhum, que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor? uhum. Nossa, isso pega, né? Por que Exatamente. continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Ou seja, né, não fica estagnado. Vai estudar, vai melhorar, vai ter maior conhecimento. Aproveita Uhum, esse conhecimento que você já tem e vai usar isso. Ah, a Débora chegou aí também. Seja bem-vinda, Débora. Então, uhum. vai utilizar todo o conhecimento que você já tem. Porque às vezes a gente fica assim, né? Ai, mas eu não sei nada. Ah, não, 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 não. Não é isso. Sou Não bem é assim, né? isso. Não é mesmo. Você sabe,
Só que você não aplicou isso. Ou você sabe e você não se deu conta de tanto conhecimento que você já tem. E quando a gente tem muito conhecimento que está acumulado na nossa mente, não tem espaço mais. Então, o que a gente precisa fazer? Fica cheio. A gente precisa compartilhar. Compartilhar de que forma? De várias formas. Vai fazer uma live, vai escrever um post, vai escrever um artigo, vai fazer vários vídeos, porque assim, conhecimento acumulado não adianta. A gente precisa externar isso. E é no momento de externar, de compartilhar, que vai fazer diferença. Vai fazer diferença pra gente e pro outro também, né? Porque vai compartilhar com o outro, então quer dizer que vai somar pro outro. Aí ele começa o capítulo, né, do Questione falando: sua mente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer, mas primeiro faça-os verdadeiramente. Depois apenas relaxe, pois as respostas virão. Então, também você não ficar ansioso, né? Você perguntou ali um negócio, você quer saber muito sobre uma coisa, e aí você fica desesperado, né, que nem um doido, querendo descobrir ali. Só que você também tem que relaxar para poder enxergar a resposta. Às vezes você não tá a resposta tão clara na sua frente. Que nem, ó, a gente fala muito, que nem uma dúvida de afiliados. Qual micronicho eu vou fazer? Dando um exemplo. Ela quer uma resposta disso, só que se ela ficar ansiosa, ela não consegue enxergar, a ansiedade atrapalha. Então aqui fala, ó, faz a pergunta certa, né? Pesquisa ali e vê, mas também relaxa. Que na hora certa a resposta vai aparecer ali, né? Acontece. O meu eu demorei 1 ano e 10 meses para identificar. Eu fiquei 1 ano e 10 meses, eu tava ali, meu Deus, eu vou falar do quê? Eu quero aprender mais sobre o quê? Né? Então eu aprendi um pouco de uma coisa, um pouco de outra, só que assim, não sentia ali que tinha a ver comigo. Aí, nossa, quando no momento certo, pum, caiu que nem uma ficha, o negócio caiu automático. Aí eu falei, nossa, tá aqui, olha, tá aqui o né, que eu gosto, que eu vou gostar de estudar a vida inteira, vou querer falar. E demorou, então, às vezes a gente, né, eu achei interessante ele falar isso, relaxa depois, né? Faz a pergunta certa e relaxa. Eu falei, nossa, relaxar. Às vezes a gente não relaxa, a gente quer logo o negócio. Imediatismo, né? O grande É. problema é imediatismo, né? Eu quero saber agora. Eu já defini o nicho, já sei para quem que eu quero falar, mas eu não sei o que eu vou fazer, qual é a minha especialidade. Exatamente. Mas assim, não é simples, não é simples mesmo. Não. Tem que ter calma. E a outra frase, falei duas, né? Então a outra frase que me marcou bastante foi essa daqui, que é dele mesmo, é do Paulo Vieira. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. E super-humanos perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Gente, isso é show, né? Porque ele diz aqui, ó, as pessoas que são limitadas, elas já ficam, né, como é que é? Na defensiva, né? Ih, será que eu vou conseguir? Já começa assim. Nossa, será que Aí vai a dar pessoa que é certo? vencedora, ela já pensa, né? O que eu preciso fazer aqui para conseguir? Mas daí ele já fala dos super-humanos. Ele diz assim, perguntam, quem vão se tornar ao conseguir? Ou seja, já está pensando, eu vou conseguir sim. É claro que eu vou conseguir. Você já Poxa. se vê conseguir, né? Você já tem aquela visão que conseguiu. Então é outra, você já pulou, mas diferente. já foi para outro patamar, né? Já subiu mais um nível ali. Então é bem diferente mesmo. E é uma coisa que às vezes a gente, com as crenças, a gente não chega, né? Tipo, acaba não enxergando. Você fica limitada ali. O que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, mas nem sabe o que fazer, que nem falou, né? Não sabe nem que caminho andar. E olha, realmente, esse livro aqui, é que nem eu falei, a gente estava falando, né, Lu? Ele tem a ver com o seu nicho e com o meu. Com os dois, isso. Ele é um livro que fala dos dois, fala da produtividade, né? E fala do autoconhecimento ali, do coaching ali. Que eu achei muito legal para você se conhecer, Não, para é poder responder. maravilhoso. Esse poder da ação aqui é maravilhoso. A Helenilda colocou ali, ó. Nesse imediatismo, eu peco ainda. Estou bloqueada por isso. Então, Helenilda, sai fora dele. Sai fora. Relaxa, O que relaxa. o que precisa é ter o teu tempo. Você tem o Exatamente. teu tempo. Mesmo assim, como eu falei, gente, eu vi, deixa eu ver, foi ontem. Ontem eu estava falando com a Gislaine Batista, que é produtora do Copo Sem Segredos, que nós duas somos alunas. E o Copo Sem Segredos, que é para a estrutura, né, de
Para você fazer a tua estrutura no marketing digital, sendo afiliado à autoridade, mas se você quiser ser afiliado árbitro, você também consegue, né? Porque daí você conhece tudo. Você sabe construir a tua estrutura por completo. Eu estava falando ontem com a Gi, e ela estava me mostrando lá, porque eu vou mudar, né, a minha comunicação. Nesse perfil aqui, a mudança, vai ter mudança, porque eu já tenho agora um outro perfil como produtora. E ali o que aconteceu, ela foi me mostrando e tal, e ela mandou um dos vídeos, acho que foi workshop, não lembro se foi workshop, e que eu participei, e que eu estava lá participando. A Débora Israeli também estava, eu acho que você, Sibeli, também estava num dos dias, foram 3 noites, acho que você estava junto com o Edu, se não me engano. Então, ela mandou, e nisso eu estava assistindo, eu pulei um pouquinho daí aonde eu estava falando. E daí ali eu vi que eu falei assim, mesmo que eu vá um pouco mais devagar, porque eu concilio com o CLT, eu sei que eu vou chegar lá. Então, aquela parte ali, eu falei, uau! Olha o que eu falei! Uhum. Mesmo que eu vá um pouco devagar, porque eu concilio com o CLT, eu sei que eu vou chegar lá. E daí a Gi, ela faz uma carinha assim, como quem diz, ah, vai demorar nada. Ela faz uma carinha Exatamente. assim. Demora E, mesmo. e isso foi em 2020, acho que foi início de 2021 Uhum. Olha, tá que vendo? foi isso. E daí eu falei, uau, como a gente realmente precisa ter esse pensamento, né? Como ele diz, né, aqui, né? Então, quem seria eu quando eu conseguir? Né? Então, eu sei que eu Exatamente. já sei que eu vou conseguir. Então, é isso que tem que acontecer. Mas aí vem o último capítulo. É o último capítulo agora? Já não sei mais se é o último É, eu capítulo. acho. Agora É o da nossa. CREA, É o né? CREA, é o último, né? É o último. Vem o último capítulo. É o Deixa eu ver último. aqui quem chegou. Jim, anúncio, locução. Seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei. Uhum. Coloca seu nome que fica mais fácil, a gente já sabe. É. Então aqui ele diz, né, creia. Então você precisa acreditar que é possível. Porque Uhum. se você já foi lá, né? Vamos voltar lá para os tópicos. Você acordou, você agiu, teve autorresponsabilidade, focou, se comunicou, questionou, agora precisa acreditar. Exatamente. Creia de que isso sim vai dar certo. Creia que isso existe, porque ele fala aqui, ó, todo ser vivo é dotado de um sistema nervoso organizado e interconectado, e existem as sinapses neurais, que eu falei, né, das conexões neurais. E existe uma modificação nos circuitos neurais, e essa modificação é chamada de aprendizado. Uhum. Tem uma frase que ele falou aqui, que eu até grifei, que é assim: aprender é igual a mudar, e entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem dos que apenas pensam em fazer. Isso tem muito a ver comigo, né? Porque às vezes eu falo, vou fazer. Aí eu tenho aquelas crenças, tipo, nossa, não sei. Aí eu falo, meu Deus, não. Aí eu até grifei. Eu falei, gente, isso aqui eu tenho que fazer um quadrinho ali, tem que fazer um quadrinho assim, colocar na parede para eu lembrar, né? Quando vim esses pensamentos que paralisam, eu já não ficar ali parado, não ser afetada, né? Exatamente. Cada vez que a gente tem essa certeza de que pode acontecer, porque eu marquei também essa frase, agora que eu vi, tá na página, no meu tá na página 224, eu Né? marquei também essa frase. E na Uhum, próxima página eu coloquei aqui, para que novos estímulos produzam mudanças, eles precisam ser repetidos muitas vezes ao longo do processo, ou uhum, apenas uma vez sob forte impacto emocional. E somente nesse uhum, caso a mudança é rápida. Então quer dizer que a uhum, mudança, né, que o imediatismo faz mal, porque a mudança uhum, ela não é rápida. A é, mudança ela tem o seu tempo para maturação, tem o seu tempo para a gente conseguir entender. uhum. Mas se ela tivesse uma forte emoção, aí é mais rápido. Que nem ele pergunta aqui pra gente, né? Ah, o que que você fez às 10 da manhã do dia 3 de outubro, né? Tipo, do ano passado, você não lembra. Agora, quando ele perguntou aqui, 11 de setembro de 2001, que é uma data que aconteceu aquela tragédia, né? Passou no mundo. Na hora eu sabia onde eu tava.
Eu tava trabalhando, tinha uma TV, eu fiquei olhando, falei, nossa, até lembro a reação. Por quê? Porque foi Não, eu aquele escrevi aqui impacto forte, né? e eu lembro realmente, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no apartamento com meu filho nasceu em 2001. Meu filho nasceu ali em abril de 2001, então eu estava com o meu filho fazendo almoço e meu filho estava, porque assim, era no apartamento que a gente morava, que era lá no Boqueirão, e daí tinha aquele cercadinho, né? Então ele deixava ele ali para ele não fazer muita bagunça, mas ele era super tranquilo, né? Mas eu deixava ali para ter certeza que não ia ter nenhum perigo de cozinha, nada disso. E eu estava fazendo almoço e estava com a TV ligada. E quando eu vi aquilo, eu parei tudo. E eu fiquei pasma com tudo que estava acontecendo. Esse é um forte impacto, que é um exemplo que ele dá, que faz a gente gravar na memória. Que nem falou, se perguntar do ano passado, eu já não lembro, porque talvez, né, nessa data não aconteceu nada. Agora perguntou 2001, 11 de setembro, eu falei, nossa, já até sei. Né? Eu lembro que a empresa parou, ficou todo mundo olhando a notícia ali para tentar entender o que estava acontecendo, ver né, como que era, que eu estava trabalhando. Então eu falei, nossa, é por isso que, né, ou é repetitivo, né, você tem que repetir várias vezes, que aí o seu cérebro vai memorizar, ou é um fato assim, que nem o dia do casamento, o dia de nascimento de filho, são coisas que marcam, né? Então aí, eu falando um lado umas coisas, falando coisas boas em vez de só tragédia, né? São coisas que não vai esquecer nunca, né? Minha filha mesmo fez aniversário, ai, filha, nessa hora eu tava assim, assim, fala até o horário do dia. Tava no hospital assim, 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 eu tava acontecendo isso, sabe assim? Né? Isso fica na memória mesmo. Então já foi Não, e mais fácil. fica mesmo. É assim, e assim, do nascimento do meu filho foi muito engraçado. Porque o meu marido tava no colégio, eu estava em casa porque era um dia que eu não trabalhava, mas eu trabalhei até ele nascer, né? Até o dia de ir para a maternidade, porque era para ele nascer uma semana depois, e ele adiantou, né? E daí eu falei para ele assim, ai, não tô bem, eu acho que eu comi alguma coisa que, olha só, acho Nunca, que eu comi alguma coisa que não me fez bem, eu tô com uma dorzinha assim na barriga. E ele foi trabalhar, porque era assim, era uma quadra e meia de casa, que eu morava no Boqueirão, né? Então era uma quadra e meia de casa. E ele foi lá, de repente eu ligo pra lá e digo assim, olha, você pode chamar o Hermes, porque eu acho que eu não tô muito bem, eu preciso ir pro hospital. E daí sabiam que eu já estava grávida, né? E daí disseram assim, já chamaram ele e tal, dele veio, dele disse, não, mas você tá bem? Eu falei, pois é, mas eu não tô me sentindo muito bem. Aí a gente foi para maternidade, que não era perto, né? A gente foi para maternidade, chegou lá, a moça disse assim, então, vamos marcar a data, vamos marcar o horário, porque o bebê precisa nascer hoje. Eu olhei e disse assim, como assim? E daí eu já briguei com todo mundo, que eu falei, não, calma lá, peraí, porque o meu marido tem que estar aqui junto comigo. Mas eu lembro que assim, eu fiz um barraco, eu sou pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila. mas grávida no Mas final eu da fiz um gravidez é outra barraco. coisa. É outra coisa. Mas eu fiz um barraco porque assim, eles não queriam deixar entrar e a gente tinha feito aquele curso, aquele negócio que era para ele estar junto e não sei o quê. E eu queria que fosse parto normal e não podia mais ser parto normal, teve que ser cesárea. Então tava tudo que eu não queria estava acontecendo. Eu falei, não, mas ele tem que ficar aqui. Daí disseram, não, mas aqui é só para gestante. Daí eu olhei, não, e realmente tinham 4 macas, né, assim. Aí eu olhei e disse assim, aham, tá, beleza. Só tem eu aqui. O que que custa ele ficar aqui comigo? Só tem eu aqui. Tem 3 camas sem ninguém. Se chegar alguém, ele sai. Mas só tem eu aqui. Massa, mas eu só sei que daí daqui a pouco ele veio tipo astronauta. Com aquele todo paramentado, assim, e eu ria. Aí eu ria, porque daí aí eu fiquei mais tranquila. Daí a enfermeira disse assim: gente, chama o marido dessa mulher, chama o marido dessa mulher, porque senão ela vai passar mal, a pressão vai aumentar e não sei o quê. Aí ele veio, daí eu comecei a rir, aí já mudou tudo, daí já ficou tudo tranquilo. Mas Não, pode. são coisas que gravam, né? Na nossa mente, assim. Eu achei também interessante, Lu, no livro que eu criei, ele falou assim que tem a crença de merecimento, né? Que você Isso. tem a crença de capacidade que você pode fazer, e tem a crença de identidade, que é quem eu sou e né, que eu sou capaz de fazer, assim, que essas coisas assim. Eu achei legal porque são realmente as três crenças que você precisa se conhecer para poder
ter escolhas certas, né? Você escolher o seu caminho, escolher a atitude que você vai ter, o que basear, você se baseia nisso, né? Isso vai a favor, isso tem a ver comigo e, né, com os meus valores, com a minha crença, e eu faço. Se isso aqui já não tem a ver, né, não é o que eu acredito, a gente já não tem ação ali, né? E esse daí ele diz assim, né, que ele vai falando um pouco mais para frente, mas daí já nessa página aqui a gente consegue entender, né? Você precisa ser para daí você fazer e aí sim você ter. Porque se Exato. você mudar essa ordem aqui, você acaba perdendo o sentido e o propósito. Uhum. Você acaba perdendo o propósito, você não consegue nem encontrar o seu propósito. Se você pensa Exatamente. só em ter, eu quero ter, tá? Mas eu preciso ser primeiro. Em Uhum. primeiro lugar, eu preciso ser. Aí depois eu vou fazer. Com o que eu sou, eu vou fazer. E aí Uhum. sim eu vou ter. Então, ele diz que se pular uma etapa aqui, você acaba tendo uma. Não a, 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 o merecimento, né? Mas você acaba tendo uma crise. Porque você acabou de Exatamente. pular uma etapa que você não deveria ter pulado. E aí, às vezes, as coisas aí não, as coisas não correm do jeito que a gente espera, né? E vem o desânimo, não dá certo. Aí você pensa, isso aqui não é pra mim. Nossa, eu fui tentar fazer isso. Que nem eu tava falando esses tempos agora do francês, né? Tá ficando cada vez mais puxado e tá difícil um pouquinho ali pra mim, tá, né? E a gente vai ter prova, eu já comecei a ficar, meu Deus, vai ter prova. Aí aquele pânico de, meu Deus, né? E é que nem você falou assim, você não inverter as coisas, né? Tipo, falar assim, ó, né, eu vou aprender, eu sou capaz, né, eu não tenho problema nenhum, assim, que vai me impedir, é só eu me dedicar, no caso. E aí você aprende, você vê que você consegue fazer, né? Que você tem, que nem, ó, tem a oportunidade de estar estudando, né? Uma coisa que é pela prefeitura aqui, então, imagina, foi muito bom para mim que já veio ali, mereci conseguir entrar no curso, que sai o meu nome lá, que a gente que é sorteio também. Falei, ó, eu já consegui, então, né, foi ali. E aí tem essa parte de eu me enxergar que eu sou capaz de aprender e depois eu consegui mesmo, né, aprender, eu consegui realizar ali e aprender legal ali. Mas tem tudo a ver, porque a gente, aí se você não tem essa visão, né, de que isso aconteceu com você, que você é merecedor de conseguir as coisas, você desiste. Você fala, para que que eu vou me esforçar? Para que que eu vou tentar fazer? Ah, não, né? Não é para mim. Então, tem muito a ver mesmo, né? Tem muito a ver. E, bom, você fez o geral mesmo, do ser, do fazer e do ter. Amém, do jeito que você Ah, falou aí, porque você deu um exemplo que cabe uhum, exatamente no que ele fala aqui. É uhum, exatamente que tem essa pirâmide aqui que ele mostra. E daí eu aham, marquei duas frases aqui, que já está na mensagem final, que eu marquei duas frases. uhum, Que ele diz assim, ó, você despertou, agiu e teve foco. Comunique então a perfeita linguagem do amor de Deus. Comunique as melhores coisas possíveis no seu olhar, no seu semblante, na sua postura. A vontade de comunicar coisas ruins vai aparecer. Mas agora você sim, já acordou e, portanto, sabe agir, sabe fazer a diferença. Então, olha como é uhum, bonito aqui quando ele diz que você já acordou, então você pode se comunicar e não esquece do foco, é, porque o foco faz toda a diferença. E qual é o teu foco? É isso que a gente precisa entender, né? Qual é uhum, a minha meta? Então, e daí eu vejo, né? Quais são as minhas metas, mas para entender as minhas metas, eu preciso trabalhar minha mente. Eu tenho que ter uma mentalidade que com seja certeza. realmente ali blindada, né? Eu sei que existe um livro, acho que tem mentalidade blindada, acho que é isso. Mas tem que ter uma mentalidade que seja realmente de crescimento, que é o mindset, né, que a gente fala, de Uhum, crescimento, de exato. entender que você realmente pode fazer. Você Uhum, tem condições, mas você precisa ser, aí você vai fazer e por último, então, você vai ter. É uma consequência. E é uhum, tão bonito, exato. né? E É, esse livro aqui, olha, é vale muito bom. super, vale super. Com certeza, com certeza. Ele faz a gente enxergar melhor, né, onde a gente está errando. Que nem fala, tem consciência do que está fazendo de errado, do que está sentindo de errado, que ele fala muito sobre esse sentimento, sobre, né?
ele engloba tudo, né? Pensar, sentir, agir. Então é bem completo em tudo pra gente poder melhorar, né? Nossa, deve ser incrível o método CIS dele, assim, fazer ali pessoalmente. Deve ser, nossa, deve ser que a Eu cabeça tem. acredito que seja muito bom. A Flaviana, né? Acho que, se não me engano, é É, a Flaviana, a Gabi e Gabi, a Glauci, né? é, Acho que as três já fizeram, né? Se não me engano. uhum, Deve ser é, incrível, deve ser maravilhoso mesmo, porque só o uhum. livro aqui já, já Já, faz diferença na vida da gente, já faz exato, diferença. exatamente. E a gente Luta, conseguiu finalizar esse bonitinho aqui, eu só não conseguiu. tenho o outro. Eu só não Não, tenho o você outro. Mostra aí quer pro que eu povo. mostre? Mostra Então, pro assim, povo, porque eu não tenho. aqui, né? Deixar aquele suspense, assim. Acho que a Ale, não sei, eu não sei se a Ale tá aqui, que ela perguntou qual que é o próximo livro. Aí a gente vai falar sobre esse, só que não dá, não tá espelhado, né? Então, assim, vai ver meio que não Fala dá, aí, dá para fala ler? aí. Não dá para ler? Não dá, não dá. Trabalhe 4 horas por semana. Fuja da rotina. Viva onde quiser e fique rico. Do Timothy Ferris. Aqui, ó. Vai ser o próximo livro que a gente vai começar a falar daqui, né, 15 dias, que a gente vai se Isso, encontrar de vou novo. comprar hoje, gente. Mas Esse, eu consigo esse, fazer a leitura, porque eu leio 2 livros. ah, Eu esse leio aqui, dois a livros por Alô, mês. a Lô é produtiva, gente. É a mulher da produtividade. Então não tem problema quanto a isso, né? E Não. ele é um livro bem grosso, Lu. Eu acho que a gente vai também fazer em várias partes também. E esse aqui eu comprei também por conta da Tati Faria, né? Que ela fala muito desse livro. Então Isso, eu falei, Tati. gente, Gente, tem que ter a Tati, né? aham. Tatiane Ah, Faria, maravilhosa, incrível. aí eu lembro que tava na promoção quando eu fui na livraria. Eu falei, gente, tá na promoção. Eu falei, já peguei. Eu falei, a Tati já falou desse livro, eu lembrei. Tem um monte que a Gi já falou, que eu também já anotei tudo. Que eu falei, nossa, eu vou ver se eu já compro também. Mas aí então a Não, deixa eu próxima. pegar aqui os. Ah, acho que eu Uhum. mostrei, né? Os últimos que eu comprei. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, deixa eu tirar aqui, senão não cai tudo aqui, né? Calma lá. Ah, Esse aqui de pronto. alguns, né, que eu comprei, olha só. O Antifrágil, Nossa, olha. a Mulher Realizada, Story Brand. Esse eu tenho Tem. também tá aqui. Ah, esse aqui tá aqui, ó. Ah, É. A Elinda esse já perguntou tem. se alguma. A gente tem afiliação na Amazon. As duas. As Sim, duas nossa, tem. sim. Ó, o sim, esse daqui é O Ano em que Disse Sim, que é da Shonda Rhimes. Ah, que legal, Lu, tá vendo? A E gente tem esse um aqui que a outro. Gi falou, ó, o Marketing 5.0. A gente tem esse outro aqui em comum também, que a gente também não falou ainda, que é o Digital Branding também. Lembra? Verdade! É, ele tá lá mais para baixo, eu não vou conseguir pegar. Não, Que os assim, meus mas livros esse estão todos aqui embaixo. Mas a gente tem também o Digital que a gente Branding, também tem em verdade. comum. Tem, acho que alguma outra coisa, eu não lembro se tem mais em comum. Não, acho que O talvez seja por Storytelling. enquanto. Não, o Storytelling não tem. Mas aí Ah, a gente vai alinhando ali, eu compro o que falta e ela não vai comprar o que falta. E, e a gente vai fazendo. Eu tenho neurociência, eu tenho aquele que é falar, convencer e emocionar. E uhum. eu tenho 5 minutos por dia. Gente, amo livros. Assunto não vai faltar pra gente. Assunto para o Prisma da Obra não falta. Então vamos lá. Uhum. No próximo, daqui 15 dias, a gente vai. Eu Isso, trabalho 4 horas horas por, por semana. por semana. É isso aí. Olha, Esse aqui. olha a promessa do Aí livro. a capa vai ser igual, porque essa aqui acho que não tem diferença de cor. A Eu capa acho do que livro. não. Deixa eu até abrir aqui na Amazon, né? Deixa eu ver aqui. A Amazon, que é assim, né? Que vai. A pessoa já abre para ver como é que tá na Amazon o esquema. Uhum. Uhum. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Vamos ver se ele aparece, que é 4. É só colocar 4 horas, né? É, Ele já vai trabalhe 4 horas, aparecer. eu acho que aparece. 4 horas por semana, ó, ele já aparece. É, essa carinha mesma. Aham. Tem essa Ah, carinha. Olha só, já vou até falar para quem quer saber aí. No Kindle ele tá 28 e 25. E a capa comum, que é o livro, né? Que eu gosto, eu sou traça, eu gosto assim de livro. Eu tenho 42 livros no Kindle.
Eu não tenho Aham. o Kindle, né? Porque daí eu uso Também o tem aqui. computador, né, tal. Aham. Mas eu compro os livros também assim. E a capa comum, né? Que é assim, né? Ó, esse aqui, ó, eles estão até no plastiquinho ainda. R$ 29,80, tá? Tá Aham. R$ 29,80. Não tá caro, não. Não, não tá não. Pré-frente a uns que eu já comprei a cento e lá vai bolinha, de Tem, neurociência, tem livros que né? já são mais caros. É. Mas legal, Lu. Aí a gente já, daqui 15 dias já começa com esse outro livro, né? Pra gente ir conversando. E que nem se a pessoa quiser também adquirir o livro, tem eu, a Lu, que a gente é afiliado da Amazon, pode chamar a gente manda o link, né? E aí a pessoa já tá. Ah, e outra coisa que eu esqueci, Lu. Minha cabeça, olha, tá vendo? A comunidade, eu vou fazer no Telegram e vou mandar o link. Gente, eu Verdade. lembrei, Lu, eu tô tão assim. Ontem eu fiquei sem internet, me atrasou um monte de coisa, sabe? Fico com esse problema ainda. Aí agora que eu lembrei da comunidade, eu vou criar o link, eu vou colocar lá no na minha bio, daí eu te mando ali também o link pra você pôr ali, né, se for o caso. E Isso, vou aí a colocar. Mas galera caso, claro, a a gente galera já divulga pergunta. para o pessoal entrar Aham, lá e a gente já vai conversando sobre os livros lá também. A Elinda exatamente. disse também gosta de livro físico. É, eu também. A Edilene Prefiro chegou pegar. aí. Bem-vinda, Edilene. Ah, então é isso aí, Lu. Aí eu faço a Isso, comunidade e coloco lá. finalizamos. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos finalizar o poder da ação. E a Uhum. partir não, da semana que vem, né, daqui 15 dias, a gente tem o trabalho 4 horas por semana. Olha só, Uhum. a promessa desse livro já diz tudo, hein, gente? Quero Gente, ver. ó, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Meu Deus. É uma promessa. Vamos ver se ele vai Aham, cumprir essa promessa. exatamente. Exatamente. Ai, ai. Pessoal que acompanhou aqui, a gente sei que vários passaram por aqui, quem está aqui conosco, quem vai assistir também, né, Uhum. que possam aproveitar, porque realmente aqui é um conteúdo muito bom aqui do Prisma da Obra, que a gente vem falando, eu e a Cibele aqui, a gente vem conversando sobre os livros e dando também a nossa percepção, porque afinal de contas, né, os livros eles precisam ser, a gente brinca, né, precisam ser mastigados, é isso mesmo. Os livros não Exatamente. é só, passei os olhos aqui, pronto, acabei e li. Não, não funciona assim. O livro ele precisa ser entendido, interpretado, precisa ser discutido, né? Pelo menos esse é o nosso pensamento aqui. E quando a gente quis, né, começar com o Prisma Aham. da Obra, a gente falou, né, vamos fazer. Vamos fazer porque a gente pode compartilhar conhecimento, pode ajudar Uhum. várias pessoas, porque afinal de contas, né, internet é para isso, né? A gente consegue, Ah, exatamente, Lu. Aí, né? brigadão. Fiquei feliz. Pena que hoje a gente não conseguiu fazer no YouTube ali, mas tranquilo. Ah, mas Depois a a gente gente coloca baixa a e live lá, coloca. né? Coloca lá para o pessoal assistir, né? E é sempre uma honra, é muito legal participar, ver a galera participando também, né? Quem já leu, falar também o que que achou. É muito bom para mim, né? Eu aprendo muito com todo mundo junto assim também, que a gente começa a ver, né, até outras percepções do livro assim, diferente também, é muito legal. Perfeito. E, pessoal, hoje é sexta-feira, então tem toda a sexta-feira aí para a gente poder aproveitar e o final de semana. Então, fiquem com Deus e que realmente tudo possa acontecer de bom. E identifiquem quais são as suas crenças positivas para reforçar, identifiquem aquelas que não são tão boas para poder reprogramar. Tá bom? Então, Então, tá bom. Tchau, gente. tchau, Obrigada tchau. pela companhia. Tchau.